Conosco, nosso apreciado amigo e irmão, o doutor William Soto Santiago. Muito bom dia, amáveis amigos e irmãos presentes, e também aqueles que estão nas diferentes nações. Uma saudação muito especial para todos os ministros e suas congregações em diferentes países. E uma saudação muito especial para o missionário Miguel Bermudes Marim, lá em São Paulo, Brasil, com o reverendo licenciado Oswaldo Aparecido Natali e a congregação ali, e demais ministros reunidos ali, com suas congregações, irmãos e irmãs reunidos aí, colaboradores, também, que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e nos abra todas as Escrituras e o entendimento para compreender a palavra do Senhor e o seu programa correspondente a este tempo final, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos buscar em Êxodo capítulo 19, versículo 5, onde nos diz, e também São Mateus capítulo 13, versículo 44. Aqui nos diz em Êxodo 19, versículo 5 em diante. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. E São Mateus capítulo 13, versículo 44 diz, o reino dos céus é semelhante a um tesouro
a um tesouro num campo, um tesouro escondido num campo, en un campo. Además, el reino de los cielos es semejante a un o reino tesoro dos céus escondido, é semelhante a um tesouro escondido num el campo, cual un hombre halla achando um homem, y le esconde de nuevo, escondeu-o de novo, y gozoso por então em sua alegria va y vende todo lo que tiene foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Que Dios bendiga nuestras Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entenderla. entendê-la. Nuestro tema para esta Nosso ocasión tema para esta ocasião es el llamado final é o chamado final de las 12 tribus das 12 de Israel. tribos de Israel. Ese es nuestro tema Esse é o nosso para tema esta ocasión, el para llamado esta ocasião, o chamado final final de las 12 tribus das 12 tribos de Israel. de Israel. Pueden tomar asientos si tienen Podem la bondad. sentar, queiram ter a bondade. Hoy, Hoje, domingo, domingo, día de escuela bíblica, dia de escola bíblica. nuestro tema ya han visto que es Nosso tema, vocês já viram que é relacionado con el pueblo hebreo. relacionado com o povo El hebreu. llamado final de las 12 O tribus chamado final das 12 tribos de Israel. de Israel. Las 12 tribus de Israel As 12 tribos de Israel, en el tiempo de no tempo el hijo de Salomón, do filho de Salomão, Roboam, Roboão, fueron divididas foram las tribus divididas de Israel en dos as reinos, tribos de Israel em dois reinos, por consiguiente, dos consequentemente, duas partes. partes. Una de las Uma del grupo fue dividido do grupo foi dividido, uma parte em 10 tribos para o reino do norte, con Jeroboam, com Jeroboão, descendiente descendente de José, de José, y e dos tribus para el duas reino del sur, tribos para o reino do sul, con com Roboam, descendiente Roboão, descendente de Salomão, filho de Salomón, de Salomão. por causa del pecado Por causa do pecado de idolatría da idolatria de Salomón. de Salomão. Siempre es importante que Sempre é importante, mientras más años que pasen, quanto mais anos agarremos. nos passe, mais nos agarremos de Deus. Recuerden Lembrem, eso para siempre estar bien lembrem agarrados de Dios. isso para sempre, estar bem agarrados de Deus e o seu programa correspondente a este tempo final. Las tribus del norte As tribos do norte continuaron con la idolatría. continuaram com a Fueron las idolatria. tribus que colocaron Foram as tribos 2 becerros de oro, que colocaram 2 bezerros de ouro, Dan um em Dan y el otro en Betel. e outro em Betel, Y eso fue causa e isso foi de pecado causa do en pecado las tribus del norte. nas tribos do norte. Y E ese becerro esse bezerro de oro de ouro le ha traído muchos problemas a Israel, trouxe muitos problemas a Israel. Trouxe problemas no tempo de Moisés. de Moisés. Y ahora vemos que también E agora nós vemos que en el também, tiempo del rey no tempo Jeroboam, do rei Jeroboão, el cual que era el rey de las 10 tribus del norte, era o rei das 10 tribos do norte, que foram dadas a causa del pecado por causa do pecado de Salomão, de idolatría,
pecado de idolatria. Ahora vemos que el reino fue dividido en E dos agora partes. nós vemos que o reino foi 10 dividido em tribos para duas el reino del partes. norte y 2 tribus 10 tribos para o reino do para o reino norte e do sul, 2 reino tribos para o reino do sul, o reino Judá. de Judá. Por eso Por isso, encontramos que luego se le llamaba el reino de Judá. encontramos que em seguida era chamado de o reino de Judá ou o reino do sul, Y e al de las 10 tribus se le ao llamaba das 10 tribos reino era chamado de reino Israel. de Israel. Pero la promesa es Mas a promessa é que serão reunidas las 10 tribus del norte con as las 10 tribos do norte com tribus del sur, as 2 tribos do sul, con la tribu de Benjamín y la com a tribu tribo de Benjamim de Judá. e a tribo de Judá. Y va por consiguiente a ser E, restaurado consequentemente, será restaurado o reino de y Davi trono e trono de David. de Davi. A las 10 tribus del norte se le As llaman 10 también tribos do norte também las tribus chamam perdidas de de Israel, as tribos perdidas de Israel, porque fueron esparcidas por porque elas foram espalhadas diferentes por naciones diferentes nações y e hasta perdieron su identidad. até perderam a sua identidade como tribo. Por eso Por isso, encontramos que para el tiempo final encontramos que para o tempo final, ese es el tesoro escondido esse é o tesouro del escondido Señor que o Senhor encontró encontrou y luego lo guardó. e em seguida o guardou, Y para este tiempo final e para este tempo final Él llamará ele chamará y juntará e juntará todos los que forman parte todos aqueles que desse fazem tesouro parte escondido deste tesouro escondido de São Mateus 13, capítulo 13, verso versículo 44, 44, para lo cual para o qual y por lo cual e pelo qual el mismo Yeshua o próprio Yeshua o Jesús ou Jesus habló falou proféticamente profeticamente y dijo e disse en San Mateo capítulo 24, em São Mateus capítulo 24, verso 30 al 31, versículo 30 ao verso 31, 30 al 31, versículo 30 ao dice, 31, entonces que diz: aparecerá el señal "E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, entonces levantarán todas las e tribus todos os de la povos tierra, da terra se lamentarão, y verán al Hijo del Hombre viniendo e sobre verão o las Filho nubes do del Homem cielo, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. y enviará sus ángeles E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos de los cuatro vientos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. estos escogidos Estes escolhidos son los judíos são os judeus, y los va e a juntar os en juntará el tiempo final. neste tempo final. Como dice Cristo que los va a juntar Como Cristo disse que os juntará, enviando sus ángeles. os seus anjos. Sus ángeles, Seus anjos são los dos olivos as duas oliveiras de Zacarías capítulo 4, de Zacarias capítulo verso 4, 1 al 14. versículo 1 ao 14. E Con estos ministerios de los dos olivos, com este ministério das duas oliveiras, que é o ministério de Moisés e Elias para o tempo final, los dos olivos de as Apocalipsis, duas oliveiras de Apocalipse, capítulo 11, verso capítulo 1 al 11, versículo 1 ao 11, y Zacarías capítulo 4, e Zacarias capítulo 4, versículos 1 al 14. ao 14. Ahí tenemos Aí nós temos la revelación divina a revelação divina de cómo es que va él a juntar de como ele vai juntar o tesouro escondido. que ele escondeu. Lo va a recoger.
ele o recolherá. Esos son los judíos. Estes são os judeus. Por isso nós lemos no capítulo 19, versículo 5 de Êxodo, Que Dios dice, vosotros sois que Deus mi disse: especial tesoro, vós sois meu tesouro peculiar, o tesouro que está que está repartido, escondido en todas las naciones. repartido, escondido em todas as nações, La descendencia de Israel, é a descendência de Israel, descendencia de Abraham. descendência de Son los Abraão. judíos São esparcidos os judeus espalhados entero. pelo mundo inteiro. E La parte más importante de ese tesoro a parte mais importante deste tesouro são os 144.000 hebreos, hebreus, 12,000 12.000 de cada tribu, de cada tribo. porque esos son Porque los que estes van são aqueles que a estar en el milenio estarão no milênio como eunucos, como eunucos, asistiendo assistindo al rey y la reina, ao rei e à rainha, asistiendo assistindo al hijo de David, o filho de Davi, el rey prometido para el pueblo o hebreo, rei prometido para o el povo príncipe hebreu, de paz, o príncipe de paz, descendiente del rey David, descendente do rei Davi, el cual se sentará que se sentará en el trono de David no trono de Davi y restaurará el reino e restaurará o de reino David. de Davi. Esta restauración Esta está restauração prometida en Ezequiel está capítulo prometida em Ezequiel capítulo 37 37 y también en el capítulo e também 34 no capítulo 34 está prometida. prometida. Por lo tanto, Portanto, el que se sentará en el trono quem de se David será sentará no trono el David, será o Davi, el hijo de David. o filho de Davi. Recuerden Lembrem que cuando promete que David que quando promete se sentará en el que trono Davi se sentará no trono y reinará, se refere a un descendiente del rey David a descendente do rei Davi que se sentará en el trono de e David se sentará no trono de y Davi tendrá el título e terá del David título de Davi o hijo ou filho de David, de Davi. así como Assim como en el imperio romano no Império Romano, los césares os Césares llevaban ese nombre, todos levavam este nome, los que subían todos aqueles que como emperadores subiam después como imperadores de cierto depois tiempo en adelante. de certo tempo em diante. Y también E também en Egipto no Egito, el faraón o faraó era era el rey o rei y moría uno y subía otro e morria e subia outro e continuava sendo o faraó del imperio, do império, solamente cambiando somente mudando de persona de pessoa terminaba su tiempo. quando terminava o seu tempo e morria. Y ahora tenemos la promesa de parte de Dios E agora nós temos a promessa da parte de Deus de que habrá un llamado final de que haverá chamado final das 12 tribos de Israel. el llamado final O chamado final es para este tiempo é final para este tempo final, en donde llamará onde chamará a los judíos os judeus con gran voz de trompeta, com grande voz de trombeta, los juntará os juntará y los restaurará e os restaurará al reino de Dios y les ao restaurará reino el de reino Deus e lhes restaurará o reino de Deus a Israel. Jerusalén será la capital de ese reino, Jerusalém será a capital deste reino y todo el territorio de Israel e será el todo o Distrito território Federal, de Israel será o Distrito Federal. y se unirán a este reino E se unirão a este reino muchas naciones muitas nações, conforme a la profecía. conforme a Esas profecia naciones que se unirán a Israel dessas nações que se unirão com Israel. entrarán al reino milenial Entrarão ao reino milenial y por consiguiente e, consequentemente, tendrán las bendiciones de paz terão as bênçãos permanente de paz permanente
prometida en Isaías capítulo em 9, Isaías capítulo 9, versos versículos 6 6 al 7. ao 7. Es que viene un tiempo de paz É que vem um tempo de para toda la paz humanidad que para toda a humanidade vivirá que vivirá en este reino del Mesías, neste reino do Messias, llamado el reino milenial chamado o reino milenial de Dios para el pueblo ou judío, milênio de Deus para o povo para judeu los creyentes e en para os Cristo, crentes em nacidos de Cristo, nuevo, nascidos de novo. los que murieron y resucitarán con Aqueles cuerpos glorificados, que morreram ressuscitarão em corpos glorificados, e aqueles que estiverem vivos neste tempo da ressurreição serán transformados serão transformados, y todos tendrán cuerpos e todos glorificados terão eternos. corpos glorificados, eternos, imortais, como o corpo El Señor Jesucristo, que o Senhor Jesus Cristo cual tem, o qual está tan joven como está cuando tão subió- jovem como quando subió al cielo. quando ele se foi, quando ele subiu ao céu, assim será o corpo que os crentes em Cristo, nascidos de novo, terão neste tempo final. Así será la resurrección. Assim será a ressurreição. Luego el rapto o E depois o arrebatamiento rapto de los creyentes en ou Cristo arrebatamento dos crentes em en carros Cristo de fuego. em carros de fogo. O sea, Ou seja, como se fue Elías en Como un carro de fuego, se foi Elias num carro de fogo, ou seja, num disco voador, también se irán assim também irão a la cena del boda del Cordero à del ceia rapto, das bodas do Cordeiro no rapto, os crentes em Cristo do último dia, los cuales también son os quais llamados também são y recogidos por la chamados grande trompeta, e recolhidos com a grande voz de trombeta ou trombeta final, que es la voz de Dios, que é a voz de Deus hablando en el día postrero, falando no último dia, como um leão, como cuando el león ruge, clamando como quando um leão ruge, e 7 trovões emitindo suas vozes. como esa voz divina Com essa voz divina, a voz de Deus estará nos revelando del séptimo o sello mistério do de su sétimo venida, selo, o mistério da sua vinda à sua en igreja, la edad na era de piedra de angular. pedra angular. Assim como foi, Assim de como piedra foi angular en la primera, Era de pedra angular na primeira vinda de Cristo, assim também é para o nosso tempo. edad de la piedra angular, Era da pedra angular en y para la venida del em e Señor, para a vinda do Senhor, e para recolhimiento de los recolhimento dos escolhidos de Deus, e para a ressurreição dos mortos em Cristo e transformação daqueles que estamos vivos e continuarmos vivos até esse momento. Estamos en el tiempo no preciso tempo preciso para el para o cumprimento de esas promesas. dessas promessas. El reverendo William Branham, precursor, O reverendo William Branham, precursor da segunda vinda de Cristo, así como Juan el Bautista assim como João Batista fue el precursor de la foi o precursor primera venida de Cristo, da primeira vinda de Cristo, dice: diz: en el mensaje, na mensagem, Espíritu de verdad, o predicado en Espírito Phoenix, Arizona, da verdade pregado em Phoenix, Arizona, da América do Norte, 18 de enero de em 18 de janeiro 1963. de 1963. En la página 7, Na página 7, párrafo 43, dice: parágrafo 43 diz: puede que sea mi tiempo de partida al hogar. Pode ser que seja o meu tempo de partida para o lar. Parece ser muito assim. Parece ser mucho de esa. Parece ser muito desta forma. así, Se for assim, alguien se levantará después de alguém mí, se levantará que llevará depois de a mim, mensagem adiante. que levará a mensagem em Él será frente. una persona rara, Ele será uma pessoa pero se diferente, levantará mas se levantará después de esto, depois disto, pero se levantará después de esto, mas se levantará y depois llevará a disto mensagem adiante. e levará a mensagem em frente. Ustedes escúchenlo. E vocês escutem-o. Tras es escritural, Enquanto for escritural, fiquem com isso. Ou seja, que o reverendo William Branham dice que después de él disse que depois dele se levantará se levantará
outra pessoa que llevará el mensaje que levará a mensagem em frente. Assim como depois do primeiro mensageiro, São Paulo, se levantou um segundo mensageiro na igreja em outra era. Depois, na terceira era, se levantou outro mensageiro que levou em frente o evangelho, a mensagem. Em seguida veio outra era, a quarta era, e Deus levantou outro mensageiro. Veio a quinta era, a sexta, a sétima era, onde Deus levantou em cada era um mensageiro com o qual abriu cada era. E em seguida, para este tempo final, o precursor da segunda vinda de Cristo nos diz que virá outro e levará em frente a mensagem. Se conseguirem este outro, receberão a revelação do sétimo selo. A voz de Deus estará falando através dele. Essa voz dos 7 trovões estará nos revelando as Escrituras, a palavra de Deus para este tempo final. E receberemos a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. O reverendo William Branham disse que viria outra pessoa depois dele. Tem que vir aquele ao qual ele estava preparando o caminho, porque ele é precursor da pessoa que virá depois dele. Leemos. Página 474 e 475 do Livro dos Selos em espanhol diz: Eu não sei quem será, eu não sei quem será, nem que vai suceder. nem o que vai acontecer. Não sei, somente sei que estes 7 trovões contêm o mistério por cujo motivo houve silêncio no céu. Talvez seja agora o tempo e a hora quando apareça essa grande pessoa que temos esperado. Talvez este ministério, pelo qual tentei converter as pessoas à palavra, serviu de fundamento. Se assim é, então estarei deixando para sempre. Não haverá 2 aqui ao mesmo tempo. E se fosse assim, ele crescerá e eu diminuirei, eu minguarei. A mesma coisa que João Batista disse de Jesus quando lhe disseram: olha aquele do qual você deste testemunho. Agora o seguem mais pessoas do que a ti e ele batiza mais pessoas do que você. E ele disse: a ele convém crescer e a mim minguar. Da mesma forma, disse o reverendo William Branham, como precursor da segunda vinda de Cristo. E também numa ocasião disse: será paralelo em tudo. Ou seja, paralelo à primeira vinda. Será a segunda vinda. Houve um precursor lá, João Batista, com o espírito e virtude de Elias como precursor da primeira vinda de Cristo. E
con su mensaje presentó o apresentou com a sua mensagem, o apresentou aquel al cual él àquele estaba preparando. ao qual ele estava preparando o caminho. Era de la familia Era da família. y se llamaban E, en aquel tiempo cuando Se eran familia, llamavam hermanos también. naquele tempo, de irmãos também. Tiene que ser de la misma familia. Tem que ser da mesma família. Tiene que ser de la familia. Tem que ser da família, de la casa da casa, donde está el Espíritu de Dios. onde está o Espírito de Deus. Y E la casa de Dios es espiritual, es su iglesia. a casa de Deus espiritual é a sua igreja, a la cual vino el Espíritu Santo. a el día qual de vem o Pentecostés. Espírito Santo no dia de Pentecostes, e daí em diante tem estado na sua Porque igreja, la casa de Dios, porque a casa de Deus, donde mora el Espíritu de Dios, onde o Espírito de Deus mora, é a igreja do Senhor Jesus como Cristo, cuerpo místico de creyentes, como corpo místico de crentes, e cada crente individuo. como indivíduo. Por eso, Por isso, Apocalipsis capítulo 7, Apocalipse capítulo 7, el ángel que viene con el sello o de anjo Dios que vivo, vem com o selo do Deus vivo, viene con vejam, el Espíritu Santo. vem com o Espírito Santo. Por lo tanto, Portanto, él es el que llamará ele é quem chamará e juntará e selará los 144 os 144 mil, 12 mil de cada tribu. de cada tribo. Es el ángel del pacto, el Espíritu Santo, Esse é o anjo do pacto, o Espírito Santo, manifestándose en el tiempo se manifestando no tempo final, final, en el cumplimiento de lo que está no prometido cumprimento do que está prometido y de lo que fue precursado e do que foi precursado el reverendo William Branham, pelo reverendo William Branham, precursor da segunda vinda de Cristo, el cual puso el fundamento que colocou o fundamento la segunda venida para de Cristo, a segunda vinda de Cristo e para que fosse identificada a sua vinda el com mensaje que él trajo. a mensagem que ele trouxe para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por tanto, Portanto, estemos preparados estejamos preparados, porque porque de un momento a otro de um momento a outro el Señor o Senhor saldrá de su obra de intercesión, sairá da sua obra de intercessão, saldrá sairá de ser el sumo sacerdote intercediendo de ser por, sumo sacerdote intercedendo pelos crentes, se convertirá en el león de se la tribu de converterá no leão da tribo de Judá, Judá, rey y juez rei e de juiz toda la tierra. de toda a terra. Para ese tiempo luego ya no Para habrá este tempo, em seguida já oportunidad de salvación, não haverá oportunidade de salvação para as pessoas, porque ya se habrá completado la porque iglesia já del Señor terá se Cristo. completado a igreja do Senhor Jesus Cristo e já não haverá mais sangue sobre o propiciatório no templo de Deus celestial. Estamos en un tiempo muy E estamos num tempo muito importante, donde de un momento a otro onde de um Cristo momento a deja el outro Cristo deixa o trono trono de intercesión de intercessão y se convertirá en trono e se converterá em trono de juízo. y Cristo se convertirá en E el león Cristo de la se tribu de converterá no leão da tribo de Judá, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Judá. Y E su voz en la tierra, en su iglesia, sua voz na terra, na sua igreja, clamando como quando um leão ruge, y 7 truenos e emitiendo 7 su voz, trovões emitindo suas vozes. hablando en forma Ou seja, consecutiva. Cristo falando de forma consecutiva no meio da sua igreja. El ángel del pacto de O Apocalipsis, anjo do capítulo pacto de 10, Apocalipse, capítulo 10, hablando falando a su iglesia. à sua igreja. Y luego E, el mensaje em seguida, a mensagem de Apocalipsis 11 em Apocalipse 11. es el contenido É o conteúdo de lo que do que los truenos hablan os trovões falam en Apocalipsis capítulo 10. em Apocalipse, capítulo 10. Juan el Porque apóstolo João, representa o apóstolo, representa a igreja do Senhor Jesus Cristo, con sus mensajeros. com seus mensageiros, Siguiente representa a la iglesia consequentemente representa a igreja como mensageiro do último dia também, para
para comerse el título de propiedad del libro sellado con 7 sellos. comer o título de propriedade, o livro selado com 7 selos, e então profetizar sobre muitos povos, nações e línguas. Y en Apocalipsis 11 E em Apocalipse 11 aparece aparece que quien profetiza sobre que muchos quem pueblos, naciones y profetiza lenguas, sobre muitos povos, nações e línguas são as 2 los oliveiras, candeleros, os 2 pie castiçais, delante que estão em pé diante Dios do de Deus toda la tierra. de toda a terra. Ahí podemos ver E aí nós podemos ver el ministerio de los dos. o ministério das 2 Son el oliveiras, ministerio de Moisés y que Elías, são o ministério de Moisés e Elias se repetindo neste tempo final para chamar e juntar os escolhidos do último dia, los 144.000 os 144 mil hebreus tiempo final. do tempo final. Esos son los escogidos Estes são os escolhidos do tempo final del pueblo hebreo. do povo hebreu. Ellos van a estar en el reino Eles milenial. estarão no reino milenial. Van a asistir Eles a irão la iglesia assistir à igreja Señor, e o Senhor no reino milenial, los eunucos como os eunucos asistían a la reina assistiam à rainha en los diferentes reinos. nos diferentes Así reinos. también Assim também, los 144.000 os 144 mil, 12 mil de cada tribo, están asistiendo estarão assistindo a la iglesia à igreja y e al rey. ao rei. Hemos visto el llamado Nós vimos o chamado final de las 12 tribus. das 12 tribos de Israel. ¿Vieron qué sencillo es? Viram que simples que é? Son el tesoro escondido, São o tesouro escondido, son el especial tesoro de são Dios. o especial tesouro de Deus. E mesmo que Le llamen a las 10 tribos, chamem de as 10 tribos do norte, las tribus perdidas de Israel. as tribos perdidas de A Israel, Dios no se le pierde nada. Deus não perde nada. Y la evidencia es E a evidência é que no nos hemos perdido. que nós não nos perdemos. Nós Se le perderán nem se perderão tampouco las tribus de as Israel. tribos de Israel. Van a ser unificadas, Serão establecerse unificadas el reino de Dios, ao estabelecer-se o reino de Deus na terra, llamado el reino de David. chamado o reino de El Davi. trono de David va a ser E o trono de Davi será ocupado por el hijo de David, pelo filho de Davi, descendiente del rey David. descendente do rei Davi. Y entonces E então habrá un reino mundial haverá um reino mundial que traerá paz que trará a para paz todas para todas las naciones. as nações. Ese es el reino Esse é o reino de Dios. de Deus. El reino de Dios celestial está O en el reino cielo, de Deus Cristo celestial sentado a la está diestra no de Dios. céu, onde Cristo está sentado à destra de Deus, e El reino de o Dios reino terrenal es el reino de Deus terreno é o reino de Davi, que será restaurado en este tiempo neste tempo final, para ser establecido ser estabelecido el reino milenial o reino milenial del Mesías príncipe, do Messias príncipe, descendiente del descendente do rei rey David. Davi. Todavía se predica el evangelio de Cristo Ainda é pregado o evangelho de Cristo y se entrelaza e se entrelaça con el evangelio, se entrelaza com o evangelho, se entrelaça o evangelho do reino. y la dispensación del reino se entrelaza. E a dispensação do reino se entrelaça com a dispensação da graça. Estamos en un tiempo de entrelace, Estamos num tempo de entrelace, donde tenemos que ver onde lo que pertenece também temos que ver o que pertence al reino ao reino terrenal terreno de Dios, de que va a Deus, ser establecido que será y lo estabelecido que corresponde e o que corresponde al cristianismo, ao cristianismo, en donde onde se vive en la esfera espiritual. se vive na esfera espiritual no reino de Deus. Tenemos que hacer la diferencia entre Nós temos que fazer a diferença, la dispensación de la diferenciar a dispensação da graça e a dispensação do reino. gracia, lo que tiene que ver con los judíos en O este que está tiempo relacionado com corresponde judeus neste tempo final a la corresponde dispensación à dispensação do reino. en el entrelace
no la entrelace dispensación del reino con da dispensação do reino com dispensación a dispensação de la gracia. da graça. Si hay alguna persona que Se todavía alguma no pessoa recibe que ainda a não Cristo recebeu a como Salvador, Cristo como Salvador, lo puede hacer en estos momentos, pode fazer nestes momentos e oraremos usted, por você, ya sea que se encuentre aquí quer presente se encontre aqui presente ou esteja en otro país, em outro país, escuchando escutando estos momentos. nestes Para lo momentos. cual pueden pasar al frente Para isso, podem passar à y frente estaremos orando por usted. e oraremos por você. Pasar al frente para recibir Pode a passar à Cristo frente como para receber a Cristo como único e suficiente Salvador. Vamos a dar unos minutos. Vamos dar alguns minutos enquanto passem à frente aqui Lugares de lo que nos diferentes lugares aqueles que ainda não tinham recebido a Cristo como seu Salvador. en este tiempo están entrando los últimos Neste tempo estão entrando escogidos del os cristianismo, últimos escolhidos do cristianismo da igreja, do corpo místico de Cristo. pronto entrarán E em breve entrarão a la dispensación del reino a dispensação do reino, los hebreos os hebreus, para ser restaurados para serem restaurados en el reino de Dios no reino de Deus y e ser establecidos serem estabelecidos no reino de Deus, conforme al programa conforme o programa divino. divino. Este es el tiempo Este é o tempo para o chamado final de los que completarán la iglesia daqueles del que Señor completarão a igreja do Senhor Jesus Cristo, escritos no céu no livro da vida do Cordeiro, y luego e para em seguida para los hebreos, os hebreus, começando com começando com los 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. de cada tribo. Vamos a estar puestos en pie Vamos para estar em pé para orar para personas que en diferentes pelas países pessoas que em diferentes países están recibiendo a Cristo como estiveram recebendo a Cristo como o único e suficiente Salvador. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Pai tu nosso nombre que para estás siempre. no céu, bendito teu nome para sempre. Venha a ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas essas pessoas que em diferentes países estão recebendo a Cristo como o único e suficiente Salvador. Recíbeles en tu reino. Receba-os em teu reino, te rogo no nome del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Amém. Y ahora pueden repetir conmigo E la agora oración que vocês podem estaremos repetir haciendo. comigo a oração que faremos. Todos aqueles que estão recebendo a Cristo em diferentes países, nestes momentos. Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, escuché la predicación escutei del a Evangelio pregação do Evangelho y nació tu fe en mi e corazón. nasceu tua fé no meu coração. Creo en ti con toda mi alma. Creio em ti com toda a minha alma. Tu primera venida. Creio em tua primeira Creo vinda. en tu muerte en la cruz Creio del em tua Calvario, morte na cruz do Calvário como sacrifício expiatório pelos nossos pecados. tu nombre como el Creio único em teu nombre nome como único nome, debaixo do céu dado aos homens, em que podemos ser salvos. Señor, Senhor, escuché la predicación de tu escutei a Evangelio. pregação do teu Evangelho Nació tu fe en mi e corazón. nasceu tua fé no meu Creo coração. en ti con toda mi Creio alma. em ti com toda a minha alma. Reconozco que soy Reconheço pecador y que sou pecador e preciso de um Salvador. doy testimonio público de mi Dou fe, testemunho público da minha fé em ti e de tua fé em recibo mim. como mi único y suficiente. E te recebo como meu único e suficiente Salvador. Te rogo, perdoe meus Tu pecados. sangre me limpia de todo E com pecado. teu sangue me limpe de todo pecado e me batize com Espírito Santo e fogo, Luego que yo sea bautizado depois que eu en for agua, batizado em água em teu nome. produzcas en mí E produz em mim el nuevo nacimiento. o novo nascimento. Quero nascer En tu reino, quiero em teu nacer de reino. nuevo. Quero nascer de Quiero novo. vivir eternamente Quero contigo. viver eternamente contigo em teu reino. Haz realidad en mi vida, Torne realidade em minha vida, Senhor, a salvação que ganhaste para mim del Calvario. na cruz do Lo Calvário. ruego en tu nombre eterno Te y rogo em glorioso. teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. Y ahora, E agora, los que están recibiendo a Cristo aqueles como que estão Salvador, recebendo a Cristo como Salvador dirão: ¿cuándo me pueden bautizar? quando podem me batizar? Pues Cristo dijo, "Id por todo Porque el mundo Cristo y predicad disse: el evangelio". ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será Condenado. condenado.
Porquanto ustedes han creído de todo Porquanto corazón, bien vocês pueden creram ser de todo o bautizados, coração, bem podem ser batizados, e que Cristo os batize com Espírito Santo e fogo, e reproduz em vocês o novo y nos nascimento. continuaremos E viendo continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo nosso Salvador. Ha sido para mí un privilegio grande Foi estar para con mim um ustedes. privilégio grande estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes o testemunho de nosso tema, o chamado final das 12 tribos de Israel. Que Dios les bendiga y les guarde. Que Deus os abençoe e os guarde, e El próximo domingo, viernes y no domingo, próximo domingo, sexta-feira e domingo, un tema muy temos um tema muito, mas muito importante. próximo domingo estaré con ustedes. Próximo domingo estarei com vocês também. Assim que nos veremos no próximo domingo, Dios mediante. primeiro Deus. Próximo viernes Próxima sexta-feira, tendremos la introducción. teremos a introdução. Esté aquí o no esté, Esteja aqui ou não tendremos la esteja, introducción teremos a introdução del tema do tema correspondiente al próximo. correspondente ao próximo domingo. Así es que Assim que es probable, es posible, é pero no provável, é possível, mas não. les puedo asegurar que el viernes esté Não con posso garantir que na sexta-feira esteja com vocês, ustedes. mas tentarei estar com Es vocês, posible. se me for El próximo possível, viernes también. na próxima sexta-feira também. Y luego E depois, muchos viernes y muchos domingos más. muitas sextas-feiras e muitos domingos mais durante Este mes. este mês. Que Dios les bendiga y les guarde. y Que oren Deus mucho por mí os abençoe e os guarde e orem muito por mim. y por toda la iglesia del Señor. E por Jesucristo. toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Hay grandes bendiciones Há grandes bênçãos prometidas para la iglesia prometidas para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para este tiempo final. para este tempo final. No queremos perder ni una Não queremos de perder las bendiciones nenhuma prometidas das bênçãos para prometidas nosotros para este para nós, para este tiempo final. tempo final. Que Dios les bendiga y les guarde y continúen pasando Que Deus os abençoe e os guarde e continue passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo nosso Salvador. Salvador. Dios les bendiga. Deus os abençoe e os guarde a todos.